Gente, eu acho que tem um tema e eu gostaria de dar um passo atrás. De verdade, tem um tema que é maior, inclusive, do que a possível, não, do que a falha de 2 bancos ou de que um possível risco sistêmico, tá. Eu acho que tem um tema com o qual nós vamos, nos debater nos próximos anos, eu te diria que é a alocação de capital no mundo onde as taxas de juros são diferentes de zero. E aqui estamos falando especificamente nos Estados Unidos, né, no Brasil já foi um caso diferente, tá. Estados Unidos e Europa, desculpa, no mundo, né, onde a taxa de juros, livre de risco era diferente de zero. Por quê? Porque a gente passou os últimos 15 anos, de verdade, alocando capital num mundo onde os bancos centrais promoviam aquilo que a gente chamava de repressão financeira. O que que é repressão financeira? Joga a taxa de juros real a zero, ou negativa, ou em alguns casos, como no ECB ou no Swiss National Bank, joga a taxa de juros nominal para negativo, né. Eh por quê? Porque a gente estava saindo da crise de 2008, a gente estava, lutando com um problema de desinflação e de inflação excessivamente baixa, a gente batia no zero lower bound ali, poxa, nas inflações perto de zero, nas taxas de juros perto de zero, e a gente se debatia com isso, então no primeiro momento a gente foi e jogou o juro a zero, no segundo momento a gente fez os afrouxamentos quantitativos, no terceiro momento, alguns lugares como o Banco Central Europeu promoveram taxa de juros nominal negativa, né. Eh, e esse foi o contexto durante quase 15 anos. Se você parar para pensar, de 2009 até 2019 a gente viveu isso, até 2020 a gente viveu isso, 2021, e aí veio a crise da covid, né, aí isso exacerbou esse problema, a gente foi para taxas de juros mais baixas ainda, isso inclusive pegou o Brasil, todo mundo lembra a Selic a 2, eh e isso causou nos investidores uma mudança no processo de alocação de capital. O pessoal falava: "Pô, a juro zero não dá para alocar capital, vou ter que me deslocar para a direita na curva de risco, né. Eu vou ter que correr risco, tentar coletar prêmio de risco de ações, prêmio de risco de liquidez, vou tentar coletar prêmio de risco alavancando um pouco mais". E aí quando você tem os processos de saída de juros zero, de forma bastante acelerada, como foi promovida pelos bancos centrais, isso vai fazer com que a gente tenha uma mudança no padrão de alocação de capital no mundo inteiro, tá. E é com isso que a gente vai se debater daqui para frente, é isso que a gente vai discutir daqui para frente, tá. Eh, então esse era o mundo com o qual a gente vivia, né, juros zeros durante 15 anos, ou negativo, né, em termos reais. Eh, a crise do Covid só piorou isso, isso gerou aquilo que os investidores chamavam de TINA trade, there is no alternative, né. Você falava com um americano, você falava com um europeu, o cara falava: "Ah, você não tem jeito, cara, eu não posso pagar para emprestar para o Banco Central Europeu, vou ter que correr algum tipo de risco aqui", né. E eu acho que o grande, risco que você corre é não reconhecer que você está diante de uma mudança quase que estrutural no processo de formação de retornos, e se isso é verdade, a gente tem que ajustar nossos portfólios de forma, a refletir isso, né. Qual que é o contexto daquilo que a gente está vivendo agora, tá? A gente está vivendo o contexto de uma crise bancária, né, de uma crise bancária, que foi, detonada pela falha de 2 bancos nos Estados Unidos, o 16º maior banco nos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank, teve, um problema, e fez com que ele ficasse insolvente. Junto disso teve outro banco menor, o Signature Bank também ficou insolvente, e isso levou a um questionamento do sistema bancário norte-americano como um todo. O pessoal falou: "Poxa, isso aí é só o primeiro dos dominós que vão cair", né. Então, gente, já definindo um pouco qual era o problema do Signature Valley, e não, isso não é 2008, tá. A gente não acredita que isso seja 2008, a gente não acredita que você esteja diante de uma falha do sistema bancário como um todo, tá. É, por que não? Vamos olhar então no detalhe. Eh eh, nesse gráfico aqui você tem, nesse eixo, depósitos, loan to deposits, né, depósitos com empréstimos, e nesse eixo aqui, o teu livro de, o teu book de o teu tamanho dos teus investimentos em títulos públicos, né. Olha só, o Silicon Valley Bank, ele tinha uma quantidade de depósitos,
que a gente considera de depósitos mais arriscados, ou seja, ele tinha menos depósito à vista e mais depósito a prazo, né? Esse tipo depósitos que podem sair mais rapidamente, e tinha uma condição única de ser um dos bancos que tinha mais títulos públicos federais. Você fala assim, poxa, mas ter título público federal é bom, Arthur, né? Você está com o Treasury, você está seguro. Mais ou menos, porque quando você olha nesse gráfico aqui da direita, qual que era o impacto? E o Silicon Valley Bank, ele claramente ele se destaca. Aqui você tem o que a gente chama de Tier 1 Capital, que é a base de capital que os bancos têm para absorver perdas, né? Pensa isso aqui como se fosse uma Basileia ajustada, tá? E se você ajustar a Basileia para o valor de mercado justo dos títulos públicos federais, lembra, o Fed foi subindo os juros, o valor dos títulos públicos federais caiu, né? O valor das treasuries caiu. Aí você vê que todos os bancos têm um ajuste negativo para ser feito. Isso aqui não conta se o banco tiver feito hedge no seu livro de derivativos. O Silicon Valley Bank era o único cuja base de capital ia essencialmente a zero, né? Então, gente, aqui já mostra uma coisa super importante, que é a falha do Silicon Valley Bank foi uma falha de gestão de risco por parte do banco, tá? Quando você é tesoureiro de um banco, você senta na cadeira de tesoureiro, você recebe uma cartinha do presidente do banco e ele te fala assim, olha, essa cartinha só tem 2 regras, tá? Fala assim, olha, parabéns, você é o tesoureiro do nosso banco agora, tem 2 regras que você tem que seguir só. Primeiro, nunca descase de forma significativa ativo e passivo. Segunda regra, nunca esqueça a primeira regra. Entendeu? De verdade, o Silicon Valley Bank, o que eles fizeram foi um descasamento gigante entre ativo e passivo. Ele tinha 170 bi de treasuries no seu ativo, não redeado, né? Pô, aí o juro sai de 0,75 do 10 anos para 4, né? E você toma todo esse impacto sem sequer ter feito um hedge. Assim, isso é assustador para quem olha a gestão de risco de um banco. O que aconteceu ali foi assustador. E por que eu estou trazendo esse ponto? Porque isso não parece ser sistêmico, né? Não acredito que todos os tesoureiros de todos os bancos nos Estados Unidos permitiram seus ativos para descolarem de seus passivos de forma gigante. Não, não é isso, entendeu? A gestão de banco dos riscos norte-americanos, na média, ela é melhor do que isso, né? Ela é mais sofisticada do que isso, né? Entendeu? Quando você faz os calls trimestrais, uma das grandes perguntas que todos os analistas fazem é: olha, como é que está seu descasamento entre ativo e passivo? Como é que está seu risco de funding? Esse tipo de coisa. Para o Silicon Valley Bank, isso foi um grande erro de gestão e um grande erro de regulação, tá? O regulador comeu bola, que ele deveria ter visto isso e deveria ter sinalizado para o banco que esse tipo de descasamento não era aceitável. Mas qual que é a natureza do problema? A gente está igual a 2008? Pô, gente, nem de perto. Vamos dar uma olhada aqui. O Silicon Valley Bank, o total de ativos do Silicon Valley Bank como percentual total de ativos do sistema bancário norte-americano, tá? De verdade, ele não é 1% dos ativos do sistema bancário norte-americano, tá? Se você pegar o First Republic, que é um banco cujas ações caíram na segunda-feira quase 80%, que é um banco exatamente do mesmo tamanho do Silicon Valley, né? Ou bem parecido, né? Ele tem 0,80 dos ativos do sistema financeiro. Na crise de 2008, você pega Bear Stearns, Washington Mutual, Wachovia, Lehman, e se somar a Merrill Lynch, que, poxa, se não quebrou, pelo menos foi comprada, né? Você está falando de coisas que eram somadas mais ou menos 25% dos ativos do sistema bancário. Se você somar junto com a Merrill Lynch, eram mais de 1/3 dos ativos do sistema bancário. Ou seja, a magnitude da crise é totalmente diferente. Estamos falando de uma crise que é 25, 30 vezes maior, se você espelhar essa crise como o percentual dos ativos do sistema bancário. Então, assim, é outra magnitude, é outro problema. Não é nada comparado com o que a gente tinha em 2008. Agora, gente, crise bancária não é uma coisa que você possa levar de uma forma leve. Crise bancária é um negócio muito sério. Por quê? Porque crise bancária tem um componente psicológico, ou seja, ela é um quê de comportamento de massa, né?
todos os sistemas bancários em qualquer lugar do mundo são alavancados por definição. A gente vai ver o tamanho da alavancagem do sistema bancário norte-americano agora. Então, se todo mundo correr para os bancos imediatamente, hoje em dia a corrida nos bancos é tão simples quanto você pegar um celular e tentar passar os seus depósitos para outro lugar. Se todo mundo correr para os bancos ao mesmo tempo, não tem nenhum sistema bancário no mundo que aguente. E é por isso que a gente foi criando salvaguardas, proteções, etc., para tentar fazer com que isso não aconteça, com que corridas bancárias não aconteçam. E foi exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos. O camarada, entendeu, o regulador, e a gente vai ver daqui para frente, ele parou logo no segundo dominó, que você tenta parar depois do 16º, 14º dominó derrubado, aí é tarde demais, né? Então, olhando a magnitude do problema, se você pega o problema agregado, isso aqui, o gráfico de cima, é o que a gente chama de Tier 1, você pode pensar nisso como uma Basileia ajustada, quanto que os bancos têm de capital para absorver perdas, né? Total de capital, total de ativos dividido pelo total de ativos multiplicado pelo seu risco, dividido pelo total de capital dos bancos. Você vê que o nível de capital que os bancos têm hoje é totalmente diferente do nível de capital que eles tinham em 2008. Né? Eles têm muito mais capacidade de absorver perdas. Né? Aí você fala assim, bom, ok, mas Arthur, eu vi lá no site do FDIC, o FDIC que é o FGC deles, o segurador de depósitos, que tem 600 bilhões de dólares de perdas dentro do sistema bancário americano no book de treasuries, né, para todos os bancos como um todo. Né? E aí ele quebra aqui entre aquilo que a gente chama de Held to Maturity Securities, ou seja, o banco pode classificar quando ele compra um título público federal, olha, esse título público federal eu vou segurar até o vencimento, e se você segurar até o vencimento, você não precisa marcar mercado, ou não, ele está available for sale, e se ele está available for sale, você precisa marcar mercado. Mas o FDIC, de qualquer jeito, te dá o tamanho total das perdas, 600 bilhões de dólares. Você fala assim, bom, ok. 600 bilhões de dólares, isso é mais ou menos 2% dos ativos do sistema bancário norte-americano. Relevante, mas não sistêmico. Né? Além disso, o dado do FDIC te mostra, ele não te mostra, aliás, poxa, se esses bancos têm algum tipo de hedge, né? E a maioria deles tem. Então, o que vai acontecer quando você olhar o resultado dos bancos no próximo trimestre? Ele vai te mostrar uma perda no livro de títulos públicos federais, mas ele muito provavelmente vai te mostrar um ganho no livro de derivativos. O tamanho da perda líquida, ou seja, perdas menos ganhos, é difícil de estimar, tá? Até porque o livro de derivativos aí é menos transparente, mas eu acho que não vai ser nem de longe esses 600 bi. A gente vai chegar e olhar no futuro e vai ver que o sistema bancário norte-americano não perdeu 2% dos seus ativos. Né? Mas tendo dito isso, quer dizer, os reguladores já olharam e falaram, não, calma, crise bancária é um negócio que a gente não pode lidar, a gente aprendeu em 1929 que quando a gente tem um choque, esse choque chega no sistema bancário, uma crise, uma recessão vira uma depressão se a gente entrar no sistema bancário, a gente aprendeu isso em 1929 e aprendeu isso em 2008 de novo, né? Então, vamos salvar os depositantes, foi exatamente isso que eles fizeram. Lembra, o FGC deles é segurado até 250 mil dólares. O FDIC segura teus depósitos até 250 mil dólares. Eles foram lá durante o fim de semana, designaram os bancos que falharam como sistemicamente importantes e seguraram todos os depositantes. Ou seja, se você tem um depósito no Silicon Valley Bank de 10 milhões de dólares, você está segurado. Tá? O que eles não seguraram tanto o acionista como o detentor de dívida. Ele falou, cara, se você toma um risco de dívida nesse banco, aí é problema seu, mas se você tem depósitos, seus depósitos são protegidos, isso faz com que, poxa, o incentivo que você tenha de outras pessoas, a corrida bancária em outros bancos é menor, porque ele falou, bom, ok, o FDIC está em cima da bola e o meu depósito está protegido. Além disso, eles criaram uma linha adicional de crédito para quem tem títulos públicos federais, ele pode jogar esse título público federal como colateral do Fed a valor de face, você não precisa jogar a valor de mercado, e o Fed te dá uma linha de crédito com base no valor de face dos títulos públicos federais, ou seja, ele, além da janela de redesconto, além de outras coisas, ele está provendo uma linha adicional de liquidez para os bancos, ou seja, ele está estabilizando o sistema. Tá? Agora, o sistema já está 100% estabilizado? Não, a gente teve outros bancos, como o First Republic, cuja ação caiu 80%, e isso é um problema.
né? A gente precisa estabilizar isso ao longo do tempo. Eu acho que a gente vai ver essa semana essas coisas sendo estabilizadas aos poucos, tá? Onde tem onde a gente está olhando e vendo que o mercado continua nervoso, tá? O mercado de renda fixa norte-americano continua nervoso. A gente teve uma queda nos juros de 2 anos ou nos juros de 10 anos, você pode pegar tanto da esquerda quanto da direita, em um período tão curto de tempo, que é uma queda que a gente não via desde 1987. Lembra do crash de 1987, onde o S&P caiu 25% numa segunda-feira, né, naquela Black Monday? O movimento de juros nessa velocidade a gente não via desde aquela época, tá? Então é um movimento de juros importante. Para os bancos ajudou muito, porque se você tem uma Treasury que tinha sido machucado pelo esse movimento de alta dos juros, aqui você tem uma volta, então você está pelo menos buscando um ganho temporário ali no teu book de Treasuries, mas isso mostra que o mercado está questionando a trajetória de política monetária, né? Lembra, até terça-feira da semana passada, o Powell tinha falado no testemunho dele no Congresso, que ele dizia o seguinte: olha, turma, talvez eu tenha que dar 0,50 na reunião da próxima quarta. 2 dias depois, o Silicon Valley Bank começa a ter problemas, ou seja, ele eleva o tom de voz, diz: olha, não só vocês não estão entendendo, eu vou ter que manter os juros altos por mais tempo, como talvez eu tenha que acelerar o pace de novo, eu voltei de 0,50 para 0,25, talvez eu tenha que ir para 0,50 de novo, e o ponto que ele estava fazendo é que, poxa, os números tanto do Core PCE quanto do CPI não tinham sido bons, né? E agora o mercado passou a precificar, não, olha, não só ele não vai acelerar o pace, como ele vai promover cortes muito mais rápidos. Isso aqui é o que o mercado precifica. O mercado começa a precificar cortes de juros nos Estados Unidos logo agora no segundo semestre do ano, né? E acho que a gente aí tem que ter uma conversa um pouco mais séria sobre efetivamente se a gente vai para esse lado ou não, tá? O que a gente chama de super quarta, né? Isso aí o Caio Megali chama de super quarta, que é a próxima quarta-feira que vem, onde a gente tem tanto Copom quanto Fed. Tem um paralelo, eu e o Rogério vamos abordar isso lá na frente, que, poxa, tanto o Copom quanto o Fed tem um dilema de política monetária para resolver na próxima quarta-feira. Tá? Vou terminar aqui sem slides, tá? Porque é uma situação muito fluida. Esse choque no sistema bancário norte-americano se transferiu de alguma forma para um choque no sistema bancário europeu, tá? Se você olha o índice de bancos na Europa, ele caiu 15%, alguns bancos caíram muito mais do que isso. Você tem um banco grande na Suíça que realmente deu uma balançada, o CDS desse banco chegou a precificar uma probabilidade de default de quase 40%. Né? Você teve uma corrida de depósitos para esse banco, e esse banco teve que ser segurado. Ontem, o Swiss National Bank foi lá e falou: olha, caso esse banco precise, tem uma linha aqui de 50 bilhões de francos suíços disponível. Tá? De novo, nós não acreditamos que isso seja um problema sistêmico para a Europa. Eu acho que a Europa vai lidar com o ciclo de crédito. Aí é outra história, ou seja, a economia europeia e a economia norte-americana também, tá? Vão desacelerar, essa desaceleração vai fazer com que o nível de default para o sistema bancário suba. Na Europa, o que preocupa mais é commercial real estate, quando você pega os grandes bancos franceses, espanhóis, eles emprestam muito para imobiliário comercial, esse tipo de coisa, né? Prédios, shoppings, esse tipo de coisa. Ali você tem um problema, porque se você tem uma desaceleração da economia, você pode ter um aumento de vacância, tendo um aumento de vacância, você pode ter um aumento de default para os bancos europeus. Isso é outra questão, isso não tem a ver com contágio direto dos bancos norte-americanos. Mas, como eu falei antes, gente, corrida bancária, você não pode brincar com isso, né? É que nem você gritar fogo num cinema cheio, entendeu? De verdade. Você quer fazer com que, poxa, os bancos não tenham que passar por uma corrida bancária. Você quer segurar antes do primeiro dominó. E eu acho que é isso que está sendo feito também na Europa, especialmente na Suíça. Eu acho que esse banco na Suíça, acho que a gente merece dar uma olhada com cuidado. Ele já vem passando por uma série de dificuldades, não é de agora, entendeu? De novo, ele é um percentual muito grande do sistema bancário suíço, então eu acho que você vai ter o regulador ali
intervindo, mas eu acho que aí a gente não viu o final dessa história, não. A gente tem que olhar com cuidado e acho que essa história ainda vai ter vários desdobramentos. Não estou falando de forma nenhuma em insolvência, mas, poxa, pode ser que a gente tenha um M&A, alguma coisa nesse sentido, de forma que você arreste os problemas que esse banco teve. Ele está tendo que republicar balanço, está tendo que fazer uma série de coisas um pouco mais complicadas ali. Então, ali a gente tem que ficar olhando com cuidado. De novo, então a mensagem final aqui não é 2008, nem de perto, não estamos passando por uma crise perto, como a crise da Lehman, não é nada disso, não parece ser sistêmico. O sistema bancário, tanto norte-americano quanto europeu, tem mais capital para absorver essas perdas do que eles tinham em 2008. Para você ter uma ideia, o nível de alavancagem é um terço do que ele era em 2008, ou seja, a gente tem muito mais capacidade de absorver choques. O caso do Silicon Valley Bank parece ser um caso de uma gestão de risco muito mal feita, de um descasamento importante entre ativo e passivo, mas, de novo, crise bancária não é um negócio que a gente possa levar, que a gente não possa, que a gente possa se dar o luxo de não prestar atenção. A gente tem que prestar atenção bastante e ver os próximos desenvolvimentos. Ela pode se espalhar, e o mecanismo pelo qual ela se espalha não é um mecanismo de transição direta, é um mecanismo de transição via psicologia de massa, que faz com que as pessoas retirem seus depósitos, e isso é difícil para burro de prever. Então, merece prestar não é sistêmico, mas sim merece prestar nossa atenção, e na próxima parte, quando eu e o Rogério vamos falar, a gente vai discutir se isso impacta ou não nossa visão sobre política monetária. Já vou dando um spoiler, impacta um pouco a nossa visão sobre política monetária.